Bora mergulhar mais um pouquinho nesse assunto, porque o ministro do STF, Flávio Dino, como a gente disse, barrou o trecho desse projeto aprovado pelo Congresso que poderia, de alguma maneira, reabrir o caminho para o orçamento secreto. A medida, como a gente trouxe, tem um caráter preventivo, já que o projeto ainda não foi sancionado pelo presidente Lula. Isabel Mega volta para cá para a gente entender cada detalhe, cada ponto aí desse quebra-cabeça, porque são vários, pequenos detalhes, às vezes, que a gente acaba se perdendo nessa história toda. De fato, a Isabel Mega, eu queria saber, o ministro está atuando mesmo, para sepultar, digamos assim, o orçamento secreto? É dessa maneira que a gente consegue entender? É essa a ideia, Renan. O ministro deu uma série de decisões via Supremo Tribunal Federal que atingem em cheio esse artifício do orçamento secreto que foi criado nos últimos anos pelo Congresso Nacional. São chamadas emendas de relator, aquelas emendas que não tinham qualquer tipo de transparência, você não conseguia seguir o caminho dessas emendas. E quando a gente fala de emendas, vamos falar o óbvio, é dinheiro público. Então, foram criadas várias regras para que você tenha um acompanhamento, um monitoramento da execução desse tipo de dinheiro. Por que essa nova decisão? O ministro está olhando para trás, são chamados restos a pagar. No jargão orçamentário, isso significa o seguinte: é dinheiro que estava colocado para essas emendas, reservado para essas emendas, empenhado, mas que não chegou a ser pago. Então, eles fizeram esse mapeamento no Congresso Nacional de que, pelo menos desde 2019, você tinha essa espécie de resquício que ficou para trás. E o Congresso Nacional está querendo catar moedinha por moedinha desse resquício. Qual foi a estratégia? Colocou um dispositivo em um projeto de lei que tratava sobre outra coisa de muito interesse do governo, que era a redução de benefícios fiscais, taxação de bets, de fintechs, mas colocou um pontinho ali, o famoso jabuti, uma matéria totalmente estranha ao texto, que abraçava um pouco essa demanda dos parlamentares de olhar para trás e pegar de volta esse dinheiro que chegou a ser empenhado, mas não foi pago efetivamente, das emendas de relator, as RP9, ou mais conhecidas como orçamento secreto. Então, a ideia é não deixar nada para trás mesmo. Diante dessa estratégia, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara e no Senado, ele chega à mesa do presidente Lula para ser sancionado ou vetado com prazo até meados de janeiro, mas de olho, o ministro Flávio Dino já teve uma decisão prévia, porque foi provocado a fazer isso e, numa canetada, portanto, acaba suspendendo esse pagamento. Qual é o X da questão? A decisão dele ainda vai precisar ser referendada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente já viu a apuração da Clarissa com um indicativo muito claro de que Dino deve ter apoio dos colegas para sepultar isso, mas o Supremo também está em recesso. No meio do caminho tem a sanção do presidente Lula. Então, fica uma espécie ali de ponto de interrogação sobre o que vai acontecer em relação a isso, né? De certa forma, livra um pouco o Palácio do Planalto da responsabilidade de colocar o dedo nesse assunto, porque o assunto foi tomado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é mais um ano, e o segundo ano consecutivo, Renan, em que a gente tem essa transição de virada de ano com problemas relativos a essa relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal no quesito das emendas, né? Ano passado, também teve muita decisão do Dino no início do ano, que acabou gerando muito barulho, muito ruído na relação com o Congresso Nacional. Desde que o ministro chegou ao Supremo Tribunal Federal, ele tem se debruçado muito sobre esse assunto das emendas. Foi dali que partiu todo um regramento novo que precisou ser aprovado pelo Congresso Nacional, porque era um dinheiro público que o próprio cidadão, que quem está assistindo a gente, não tinha condições de saber como ia ser aplicado. Um dinheiro que corria livremente, sem qualquer tipo de critério, e são inúmeros casos que foram mapeados através da atividade jornalística, do mau uso dessas emendas, das destinações indevidas, justamente porque esse orçamento tinha esse caráter de secreto. Você não conseguia seguir o dinheiro.
Então, Dino adotou vários regramentos que foram sendo aplicados, mas tem dinheiro que ficou para trás e o Congresso Nacional, nessa onda de raspar qualquer moedinha, acabou viabilizando, portanto, uma brecha para que isso pudesse ser executado de alguma maneira. Então, é mais um capítulo de uma história que tem um potencial de treta muito grande, aquele alerta treta na relação entre os dois poderes, porque toda vez que o ministro Flávio Dino se coloca nesse assunto, a gente vê muita reação do Congresso Nacional, que tenta puxar para si também essa prerrogativa, alega que foi cumprindo as regras, mas você vê que sempre tem um jeitinho para tentar voltar atrás ali no que ficou para trás.